Estamos já nos preparando para o tempo da ascensão do Senhor, e a igreja vai nos mostrando já esse anseio, né, que nós temos de, contemplando a ascensão de Cristo, nós já nos prepararmos para o encontro definitivo com Ele no céu, né? E Jesus começa falando para os apóstolos, logo depois que tinha prometido mandar o Espírito Santo como Consolador, fala umas palavras parece um pouco contraditórias, né? Mais um pouco de tempo e não me vereis, e mais um pouco de tempo e me vereis, porque eu vou para o Pai. Os apóstolos acharam muito estranhas essas palavras, né? Um pouco de tempo não me vereis, mais um pouco de tempo me vereis. Jesus, então, entendendo que eles estavam sem saber o que significavam aquelas palavras, Jesus então explica, né? Vós haveis de chorar enquanto o mundo há de se alegrar. Então vejamos primeiro esse um pouco de tempo de que Jesus fala, diz respeito, em primeiro lugar, ao tempo em que ele estava com os apóstolos. Estavam ali contemplando presencialmente, depois dos 3 anos de convivência. Estavam ali na Quinta-feira Santa, na última ceia, era tarde da Quinta-feira Santa, logo Jesus seria preso, Judas iria levar os inimigos para prender Jesus, Jesus seria arrastado, seria preso e não estaria mais na presença dos apóstolos, eles não veriam fisicamente Jesus. Um pouco de tempo e não me vereis, mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque Jesus morreu e logo, 3 dias depois, ressuscitou e apareceu aos apóstolos. E os apóstolos, então, se alegraram com a visão de nosso Senhor. Esse um pouco de tempo que significa para nós. Hoje nós temos a presença de Jesus, mas não temos a visão física. Nós temos Jesus na Eucaristia, Jesus vítima que se oferece no altar pela nossa salvação. Em cada Santa Missa a salvação se realiza, não só para nós que estamos aqui presentes, mas inúmeras almas do purgatório saem, na hora da missa, saem do purgatório e vão para o céu. A gente não consegue contemplar, mas aqui no próprio altar elas já sobem para o céu, levadas pelos anjos. Temos a presença real de Jesus como vítima, como alimento que vem a cada um de nós e que vai agir em cada um de nós de acordo com as nossas disposições quando vamos comungar, para uns de uma forma, para outros de outra. É importante que haja boa disposição de cada um na hora que recebe Jesus na Eucaristia, porque a ação da graça vai acontecer e vai ser eficaz na medida em que nós estamos bem dispostos e bem preparados para dar os seus frutos ali. Temos a presença de Jesus na sua palavra, proclamada pela igreja, presença de Jesus no sacerdote, presença de Jesus nos irmãos. Tudo aquilo que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Esta é uma presença real. Porém, nós não vemos. Nós vemos a luz da fé. Por isso disse Jesus, mais um pouco de tempo e não me vereis, mas eu estarei convosco. Eu estou convosco. Então nós temos que aproveitar, embora não tenhamos a visão de Jesus, a visão física, Ele está presente, nós temos que aproveitar todos esses momentos e toda essa realidade da presença de Jesus. Temos que aproveitar para usufruir dessa presença, cada uma de uma forma diferente, mas é uma presença real de Jesus no nosso meio. Quantas vezes a gente ajudando uma pessoa pobre que a gente encontra na rua, é Jesus ali maltrapilho, abandonado, ferido, sujo muitas vezes. Uma pessoa que nos procura desesperada e nós vamos ali acolher, é Jesus que está ali naquele desespero, naquela tristeza, naquela angústia. Também quando pegamos a Sagrada Escritura, temos ali Jesus, a palavra escrita. Jesus é o Verbo,
né, que se fez carne. Portanto, temos que aproveitar essa presença, embora não possamos ver, a não ser com os olhos da fé, que são muito mais profundos e nos tornam muito mais bem-aventurados, como disse o próprio Jesus: bem-aventurados os que não viram e creram. Mas vamos continuar nessa frase, essas palavras de Jesus aos apóstolos. Mais um pouco de tempo e me vereis. Então o nosso tempo aqui na terra é curto. Por mais que nós vivamos 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100 anos ou mais, esse tempo é muito curto em vista da eternidade, que nunca vai se acabar, né? Então, mais um pouco de tempo que estamos aqui na terra, não importa o número de anos, nós vamos ver a Jesus, contemplar Jesus face a face, Jesus ressuscitado, glorioso, que está na glória do Pai. E aí toda a nossa tristeza se converterá em alegria, e alegria plena e perpétua. Por isso São Pedro diz na epístola de hoje: nós somos viandantes, migrantes, peregrinos neste mundo, mas a nossa pátria definitiva não é aqui, é o céu. Então nós estamos aqui nesta caminhada, semeando, fazendo bem, levando a um e ao outro para a vida eterna. Temos também as nossas quedas, nós nos levantamos, mas estamos nesse caminho. Somos caminhantes, peregrinos neste mundo, mas não temos aqui morada certa, nós somos cidadãos do céu. Esse é o verdadeiro sentido de que fala São Pedro, e em pouco tempo. Tudo passa e passa muito rápido, muito rápido. Logo a gente vai se encontrar com Jesus. Mas Jesus continua falando para os apóstolos, explicando: vós agora estáis tristes e o mundo vai se alegrar. Porque Jesus diz que nós agora estamos tristes. Essa tristeza de que fala Jesus refere-se sobretudo ao sofrimento, que nós não conseguimos compreender. Quando os 2 discípulos de Emaús estavam caminhando para Emaús, depois da paixão, já tinham ressuscitado Jesus, mas eles estavam desanimados, cansados, um pouco abatidos, porque Jesus, em quem eles tinham colocado toda a esperança, que ele viria restaurar Israel, de repente foi preso, morreu, foi crucificado, foi sepultado, e agora eles estavam desanimados e voltavam para suas casas. E Jesus entra na vida deles e questiona: o que é que vocês estão conversando aí? Por que é que vocês estão tristes? E eles então falam por quê? E Jesus fala para eles: mas não sabiam vocês que era preciso que o Filho do Homem passasse pela paixão para depois chegar à glória? Essa é a chave da vida do cristão. É preciso passar pela paixão para depois chegar à glória. Se nós conseguíssemos compreender o valor do sofrimento humano no seu sentido prático e no seu sentido de sermos como vítimas unidas à vítima divina que é Jesus, nós compreenderíamos grande parte do mistério do cristianismo. O mistério do cristianismo é mistério de cruz, mistério de sofrimento, a tal ponto que Jesus coloca como condição para segui-lo: negar-se a si mesmo, tomar a cruz e ir atrás dele. E quando fala seguir Jesus, é seguir no caminho da cruz, no caminho do Calvário. Nossa vida aqui de cristãos não é uma vida de glória, não é uma vida de felicidade plena. Temos consolações, é claro, que Deus nos dá, mas não busquem em Jesus Cristo senão a cruz. E o sinal da cruz, como sinal do cristão, não é apenas um gesto
que nós fazemos com as nossas mãos, mas é, na verdade, uma realidade, a tal ponto que Cristo fala, que São Paulo diz, com Cristo cravado estou na cruz. Todos nós devemos gloriar-nos na cruz. O sofrimento é o grande sinal do cristão, o sinal da cruz. E se nós queremos chegar à glória, nós temos que passar pela cruz. E essa cruz é no dia a dia, pelas privações a que somos obrigados a passar, seja do ponto de vista material, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual também, pelas perseguições que nós sofremos. O cristianismo vive uma grande era de perseguições, agora mais do que era antes, numa sociedade que já perdeu o sentido do pecado e o sentido de Deus. Uma sociedade que era dita católica, como a nossa sociedade brasileira, hoje as leis e costumes que se espalham são cada vez mais pagãs e, pior, anticristãs. Está chegando o tempo em que vai ser proibido rezar uma Ave Maria ou um Pai Nosso, ou fazer o sinal da cruz num prédio público, por exemplo, ou na rua, quem sabe, como em alguns lugares, até procissões já foram proibidas, agora na Semana Santa, pelo poder civil. É tempo de perseguição, é tempo de sofrimento. Então não apenas o nosso sofrimento pessoal, mas o sofrimento próprio da nossa vida como cristãos. É um sinal do cristão, pois, a cruz. Não sabias que o Filho do Homem, ou que o Cristo, tinha que primeiro passar pela cruz para chegar à glória? Quer dizer, vós haveis de chorar, disse Jesus no Evangelho de hoje, e o mundo há de se alegrar. O mundo tem suas alegrias, suas glórias, que são todas fugazes, passageiras. O que é a grande alegria de passar uma noite na farra, bebendo, se drogando, ou cometendo impurezas e mazelas? O que é que vem depois? Vale a pena ter 1 hora lá, 2 horas de farra, de droga, de pornografia, de impurezas, e depois tudo passa, vem a angústia, a tristeza, vem o sentimento de fundo do poço, e que se procura cada vez mais fazer movimentos para se esquecer e buscar como subterfúgios o dinheiro, o consumismo, as farras, exatamente para cobrir aquele vazio em que a pessoa se envolveu, na qual a pessoa mergulhou. Mas de que vale essa alegria que o mundo te promete e que depois passa tão rápido e não te traz a felicidade? Imagine, por exemplo, imagine aqui a cidade, nossa capital, Rio de Janeiro, o que é o carnaval. Às vezes fecha tudo, num domingo antes do carnaval, vai aparecer o bloco da pessoa tal, da artista tal, 1 milhão de pessoas na rua. Eu tive a oportunidade de estar lá, até por conta dos trabalhos, e fecha tudo, igrejas, cerca as igrejas, os prédios, porque vão quebrar tudo, vão fazer desordens, e o povo todo seminu, né, e tanta miséria do ponto de vista moral, enfim, como vem dizer aqui, e tudo passa, de repente vem uma doença, vem uma perda, e tudo aquilo passou, né? Essa alegria que o mundo promete é uma alegria falsa, é uma alegria de purpurina, de luzes passageiras, não a luz verdadeira. E a gente às vezes se deixa levar por aqueles momentos, por aquelas situações, por aquelas festas que o mundo promove, né? E falo festas aqui no sentido genérico, tudo aquilo que o mundo promete como felicidade no pecado.
e que não tem sentido algum. Vós haveis de chorar e o mundo há de se alegrar. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A verdadeira alegria que Cristo nos vem trazer é a alegria da paz de consciência, a alegria da comunhão com Deus, a alegria que o mundo não entende. Como é que o mundo vai entender, por exemplo, um Santo Inácio de Antioquia, que sendo condenado às feras, escreve para os romanos dizendo: vocês não interfiram para que eu não seja jogado às feras, porque eu quero ir ao encontro do meu Jesus, eu quero estar com o meu Jesus, eu quero que os dentes dessas feras me triturem como se faz com o trigo, para que esse trigo moído possa ser alimento de vida eterna, para que o trigo que cai na terra brote, ele precisa apodrecer, fala Jesus. Como é que nós vamos entender isto? O valor do sofrimento, da entrega total de uma pessoa ao serviço de Deus e do próximo. Só o amor de Deus. E essa é a verdadeira alegria. Como nós tivemos aqui no Brasil, tantos missionários. Me admira muito a vida de São José de Anchieta, que deixa tudo lá nas Canárias. Chegou aqui com 19 anos, era noviço ainda. Depois foi ordenado um grande pregador que caminhava ou no lombo de um burro ou a pé por esses caminhos aqui do litoral, seja capixaba, fluminense e um pouco do norte de São Paulo, e pregando, passava a noite escrevendo, preparando peças de teatro, catecismos, traduzindo para a língua dos índios aquelas coisas bonitas do Evangelho, na sua redinha lá, com uma velinha na mão ou um candeeiro, para depois no dia seguinte sair pregando, ensinando a cantar, ensinando a rezar, ensinando o catecismo, ensaiando, enfim. Esse homem deixa tudo, tinha tudo no país dele e vem para cá. Chega um ponto que havia a guerra lá dos Tamoios, chamada Confederação dos Tamoios, uma grande confusão, sobretudo com os portugueses. Ele se oferece para ser prisioneiro dos Tamoios, poderia ser comido por eles, e ele se oferece para ser prisioneiro e se entrega. Padre Manuel da Nóbrega, coitadinho, veio antes dele, já era mais idoso, vai correndo porque os índios estavam atrás dos dois. Anchieta era mais novinho, mais rápido, ia pelo meio das matas. O Nóbrega ia se arrastando com as pernas cheias de sanguessugas. Isso as descrições colocam, e vai Anchieta e ajuda. Esses homens deram a vida pela fé. E por que tudo isso? Tanto sofrimento? Por causa do amor de Deus. A vossa tristeza se converterá em alegria. E hoje estão na glória. Pelo menos Anchieta a gente tem certeza, porque assim a igreja definiu, mostrou. E assim é a nossa vida. Aqui na terra é tempo temos momentos de alegria, claro, mas de consolações. Porém, a característica do cristão é a cruz. Mas alegrar-se na cruz, ser feliz na cruz, sorrir, abraçar a cruz, não tirar um pedaço dela ou ficar se maldizendo, não, carregar com alegria a cruz de Cristo e unir-se a essa cruz a que Ele oferece no altar, para assim nós participarmos desse caráter de vítima que é Jesus, pela salvação dos homens, pela salvação nossa também. E é exatamente isso que Jesus diz: a vossa tristeza se converterá em alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vós. Já podemos ser felizes e alegres nesta nossa vida aqui na terra, enquanto já participantes da glória do céu, já aqui na terra, tendo a verdadeira alegria, não uma alegria que passa, não uma alegria que o mundo dá, não uma alegria de ter muito dinheiro no bolso, muito prazer, muito poder. Essa alegria passa, tudo passa, tudo, mas a alegria de estar com Cristo, esta não passa.
Então procuremos fazer uma revisão, né, e dizer que tipo de alegria eu tenho procurado até hoje. Como eu tenho encarado a cruz. Como eu tenho aproveitado esse meu estado de vítima do sacrifício, unido a Cristo ou não? Como está essa minha alegria? Que alegria eu procuro? E a partir daí, começar a ter uma vida mais unida a Cristo. Podemos nos salvar e salvar muitas e muitas almas. E é esse o desejo da igreja. Então pensamos a Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, a Virgem da grande alegria, né? Virgem da alegria, né? Letícia, como diz em latim, né? Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê essa verdadeira alegria e que ninguém pode tirar de nós, que é a alegria de estar com Cristo. Amém.